Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do Colab Golf Summit. Eu sou Gustavo Maia, sou fundador e diretor executivo aqui do Colab e a gente está fazendo várias conversas, várias palestras e estou muito feliz de você estar aqui assistindo a todo esse conteúdo de muita qualidade sobre gestão pública. Hoje eu estou aqui com um amigo, vou chamar de amigo também, a gente já trabalha junto há um bom tempo, é Pedro Seno. Pedro está secretário na Prefeitura de Santo André e já passou por vários outros locais. A gente vai fazer um bate-papo também, mais uma vez, informal. Quero conhecer um pouco da história de Pedro, porquê dessa história toda. Mas, Pedro, estamos aqui, seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que você chega nessa conversa aqui? Obrigado, Gustavo. Um prazer, mais uma vez, participar de uma atividade de vocês aqui, né, e poder falar aí com outros gestores públicos de vários municípios do país, né, desde municípios muito pequenos até municípios grandes, capitais. É sempre um prazer falar de um assunto que a gente compra, né? Vender um assunto que a gente compra, que é gestão pública e o bom uso de inovação, de tecnologia na gestão, né? Que a gente sempre diz que gestão pública é a melhor forma da gente impactar pessoas, né? E eu tenho muita alegria e muito orgulho de trabalhar com gestão pública aí há quase 17 anos. E acho que é uma vocação, né? Então, gosto muito de falar do assunto, de trabalhar com o assunto e prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Vou pegar desse teu gancho aqui, Pedro, eu acho que essa pergunta era uma pergunta que ia ser para o fim, mas eu vou começar por ela para a gente, enfim, depois ir um pouco na trilha da tua história. Mas tu passaste por São José do Rio Preto, por Guarulhos, por Ubatuba, tá em Santo André hoje, então, eu sei que você alinha essa parte de experiência profissional, técnica ali, da gestão municipal, mas também um pouco com academia, enfim, tendo estudado bastante. Eu queria saber um pouco o que é que a soma dessas duas coisas dá para tu e o principal. Eu vejo você como um profissional técnico da gestão pública. O que é que te fez entrar nessa história inteira e por que isso tudo? Por que esse balaio, assim? Por que a junção dessas coisas? Eu comecei essa carreira na gestão pública, Gustavo, porque eu era servidor de carreira, servidor concursado na Prefeitura de São José do Rio Preto, né? Que é uma cidade de 450 mil habitantes no interior de São Paulo. Eu sou de Olímpia, né? Uma cidadezinha pequenininha de 50 mil habitantes no interior de São Paulo. Há 10 anos atrás ninguém conhecia, hoje virou um boom fantástico, com um parque aquático famoso que tem lá em Olímpia. Qual é? O parque aquático chama Termas dos Laranjais. Para quem não conhece, muito bacana, a cidade é muito boa. Mas é uma cidade pequena, mas virou um boom turístico, assim, né? É a segunda cidade no estado em quantidade de leitos de hotel, mesmo sendo uma cidade de 50 mil habitantes, né? Só perde para São Paulo, que a gente está comparando com uma cidade aí de mais de 10 milhões de habitantes, né? Eu vim de Olímpia, né? Passei no concurso na Prefeitura de Rio Preto, né? Com 17 anos e assumi o cargo com 18. Trabalhei lá durante 4 anos e gostei muito, né? Me identifiquei bastante, me formei. Um parênteses aqui, 17 e 18 anos, então tu estava na faculdade ainda. Eu passei no concurso antes de entrar na faculdade, né? Foi mesmo? Eu sou formado na FATEC, né? Uma instituição pública e fantástica também, lá em Rio Preto mesmo, em TI. E foi isso, né? Prestei o concurso com 17 anos e assumi o cargo com 18 em Rio Preto. Fiquei lá durante 4 anos, gostei muito e a partir daí comecei a receber alguns convites, né? De Rio Preto eu fui para Guarulhos, né? Fiquei 2 anos em Guarulhos como assessor, depois como gerente na parte de infovia, de telecomunicações. Depois tive uma pequena incursão na área privada, e nem tão privada assim, né? Eu trabalhei como gerente de projetos na Oi, no Rio de Janeiro. Participei de um processo seletivo, né? Um programa de trainee da Oi, fui selecionado de 3 mil candidatos, acabou com 23 selecionados, eu fiquei entre os 23, mudei para o Rio de Janeiro e fiquei durante 1 ano na Oi. Isso com quantos anos, vai? Mais ou menos. Eu entrei na Prefeitura de Rio Preto com 18 anos, saí com 21, 22. E nessa idade mudei para o Rio de Janeiro, né? Aliás, mudei para Guarulhos, fiquei 2 anos em Guarulhos, depois fui para o Rio, aí com uns 24 anos mais ou menos. Apesar da Oi ser uma empresa que vem do setor público, né? Foi uma empresa que participou do processo de concessão, né? Do serviço de telecomunicações lá atrás, é a antiga Telemar, né? A Oi era uma empresa privada e esse quase 1 ano que eu tive na iniciativa privada na Oi me trouxe a lógica do porquê que eu queria realmente seguir minha vida trabalhando com o poder público, né? Eu trabalhei 1 ano na Oi, eu sempre digo que eu me sentia o ratinho rodando na roda gigante ali, né? Trabalhava, produzia, mas não produzia nenhum produto, política, ação que envolvesse as pessoas no fim, né? A gente desenvolvia sistema, soluções, sempre na área de TI. E eu percebia que o produto que eu entregava, ele não atingia diretamente as pessoas. Eu me sentia como diria uma música, acho que é do Lu Santos, uma mola encolhida, assim, né? Uma mola que não podia
explodir, vamos dizer assim, né? Isso é na Oi, mas trabalhando no mercado privado. No mercado privado, né? Não era atendendo... Porque a Não. Oi também atende alguns contratos públicos e tal. Sim, mas sim. Mas eu trabalhava na área de TI da Oi, na parte de projetos estruturantes. E eu lidava com soluções, na época eu estava lidando com, quando eu entrei lá, né, o grande projeto que estava comigo era o projeto do WFM, que é o sistema de workforce, que é o sistema que controla as equipes de campo, né, que vão na casa das pessoas, fazer algum tipo de atendimento, resolver algum tipo de problema. E era isso, eu fiquei um ano trabalhando lá e me senti inútil, assim. E aí veio o convite para ir trabalhar na prefeitura de Ubatuba, aceitei de cara e fiquei quase 4 anos em Ubatuba, né? Entrei como assessor de TI, depois virei secretário municipal de TI, o prefeito fez uma reforma e criou uma secretaria municipal de TI, e no último ano, assim como acontece em Santo André, eu assumi a Secretaria de Finanças. E aí fiquei o último ano de governo ali em 2016, acumulando o cargo de secretário municipal de TI e o cargo de secretário municipal de Finanças. E aí, depois, no final da gestão, eu recebi alguns convites, um deles foi para trabalhar na gestão em Santo André. E aí, estou em Santo André desde janeiro de 17, feliz da vida, e quase 8 anos de trabalho e muito orgulhoso do que a gente está construindo lá. A gente vai entrar bastante em Santo André ainda, mas aí vamos lá. Então, tua formação acadêmica vai por TI, depois tu começa a se aprofundar em gestão pública também pelo lado acadêmico, né? Isso. Eu fiz... depois da faculdade de TI, eu fiz uma especialização em gestão pública municipal pela Unifesp e outra especialização em engenharia de telecomunicações. Até essa foi enquanto eu estava na Oi lá, né? Sempre nessa linha de alinhar o conhecimento técnico com o conhecimento de gestão pública, né? Conhecimento de TI com conhecimento de gestão pública. Tem uma frase de um amigo meu, um psicólogo, a gente faz umas agendas, uns bate-papos de vez em quando, que ele diz que as pessoas são contratadas pelo conhecimento técnico e demitidas pelo comportamento pessoal, né? Então, eu sempre acho muito importante essa lógica de você alinhar o conhecimento técnico, né? No meu caso de TI, porque eu sempre acho que TI é um motor fantástico, né, para a transformação de qualquer ente, público, privado, com essa questão do comportamento pessoal. E esses cursos que a gente faz de gestão pública, eu sempre acho que ele trazem muita lógica da importância da política pública, da importância da administração pública como modelo de transformação da sociedade de forma geral, né? E é isso, eu fiz 2 especializações, uma em gestão pública municipal pela Unifesp e uma em engenharia de telecomunicações pela Inatel, em Minas Gerais, que é o maior instituto de telecomunicações do país. E depois fiz o mestrado, já estando em Santo André, fiz o mestrado em gestão de políticas públicas pela USP. E agora comecei como aluno especial aí, o curso de doutorado em administração pública e governo pela FGV, e é isso, né? Resolvi seguir minha carreira total aí na gestão pública, mas como você falou, alinhando sempre crescimento técnico com conhecimento acadêmico, que eu acho que é importantíssimo para subsidiar as políticas que a gente desenvolve. Total. A gente estava vindo ali até 17, 18, quando tu, em Ubatuba, se torna secretário de Finanças. Por que secretário de Finanças? O que é que tu acha que, na tua história ali, no teu currículo, ou na verdade, tu já como secretário de Tecnologia, como é que surgiu essa proposta e por que tu aceitasse? Assim, o que é que tu visse na Fazenda ali como uma possibilidade? Eu aceitei por um convite do prefeito, né, de um certo momento ali da gestão, resolver um problema que ele tinha na questão da gestão financeira, né. Eu tinha sido secretário de Finanças em Ubatuba, né, então é a segunda, na verdade é a terceira vez, né, porque eu estou sendo secretário de Finanças em Santo André pela segunda vez e tinha sido secretário em Ubatuba. Eu acabei sendo convidado nessas 2 vezes para assumir finanças porque, eu sempre digo isso, tecnologia está presente em todas as áreas. Para você fazer um bom trabalho em educação, em saúde, em finanças, em habitação, esporte, lazer, a tecnologia é um motor fundamental. Em finanças mais do que nas outras áreas talvez, porque todo o controle financeiro, orçamentário, contábil, até porque finanças, né, para quem não conhece, ele é dividido em várias sub-áreas, né? Em Santo André a gente cuida de arrecadação, receita, tributos, cuidamos do controle interno, toda a parte de transparência, accountability da prefeitura. E as 2 partes que eu acho que são os motores da prefeitura, que é a parte orçamentária e a parte financeira, né? O orçamentário que a gente tem um orçamento a cumprir, e que é a parte mais de questão legal, de legislação, etc. E a parte financeira que, uma vez que o orçamentário acontece, o financeiro vem em seguida. E as 2 partes são muito importantes, são os motores de execução de todas as políticas públicas da prefeitura. Tem uma lógica da lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101, que diz que não existe despesa sem prévio empenho. Ou seja, a gente não pode pagar um centavo na prefeitura, não pode comprar uma caneta, pagar um contrato, contratar um funcionário, asfaltar uma rua se não tiver uma ação orçamentária antes disso, né?
E na parte de controle orçamentário e financeiro da prefeitura, a tecnologia é tudo, né? Absolutamente fundamental, né? E como eu lidava muito bem com essa questão de sistema e etc., eu queria implantar um projeto que eu fazia. Eu entrava no sistema orçamentário da prefeitura, via onde tinha recurso disponível e tal, e já falava assim, eu tenho recurso para fazer um projeto que custa R$1.000, eu vou tirar R$100 daqui, 200 daqui, 300 daqui, 400 daqui, então tem que falar com esse secretário para discutir tal coisa. Como eu acabava organizando essa parte orçamentária dos projetos que eu desenvolvia, o prefeito, o governo de forma geral começou a perceber que eu fazia um controle muito bom orçamentário, como eu falei, de novo, pelo motor que a TI é no funcionamento da máquina, né? E aí, por lidar bem com essa parte sistêmica e com planilha de Excel, ter o raciocínio rápido, o prefeito acabou vendo que eu fazia muito bem isso nas minhas áreas de atuação e acabou estendendo o convite para eu assumir a pasta de finanças. E até agora tem dado bem certo aí. Eu queria pegar, Pedro, esses últimos 8 anos então. Você é convidado, estava em Ubatuba, trabalhando como secretário, recebe propostas. O que são essas propostas no sentido de, por que Santo André? O que é que veio de proposta e qual era exatamente o cargo? E aí depois eu quero fazer meio que uma trilha do que é que vocês foram fazendo dentro de administração, tecnologia, inovação, finanças, de uma maneira geral, assim, para a gente até passar um pouco de recado para quem está assistindo sobre muita gente que no começo do ano que vem está entrando em novas administrações e como é que a gente poderia usar a tua experiência para copiar o que é que fez de bom e aí depois eu quero ouvir muito o que é que fez de ruim, o que é que poderia ter feito diferente e tal. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer também, sempre que as coisas boas levam tempo, né, para serem construídas e as ótimas acontecem de repente, né. Eu estava no final da gestão em Ubatuba, né? A gente participou de um processo de reeleição lá que não deu certo, né? O prefeito não conseguiu se reeleger. E aí eu recebi alguns convites, eu estava bem organizado já para ir para um outro município, né? Conversando, fazendo agendas e tal. Quando já estava mais ou menos encaminhado, veio uma ligação me convidando para fazer um bate-papo aí aqui em Santo André, porque eles precisavam de alguém exatamente para tocar essa parte de tecnologia no governo, né? E tinha ouvido falar do meu nome, eu tinha sido bem referenciado. E aí o convite era para ser secretário adjunto de inovação e administração, né? Da pasta de inovação e administração. O secretário, que era o Fernando Gomes, era um ex-vereador, um cara muito conhecido na cidade, um empresário bastante respeitado aí. Era um cara que conhecia muito de gestão, né? Ele tem escolas, né? Ele tem muito ligado na gestão privada, mas era pouco afeito à gestão pública, né? Apesar de ter sido vereador, nessa parte do funcionamento da máquina mesmo, né? Então, um cara fantástico, muito respeitado, etc., mas com pouco conhecimento nessa parte de administração pública, né? Do dia a dia. E aí eu recebi essa ligação, já com uma outra possibilidade encaminhada, fui lá, fiz uma conversa, achei interessante, aceitei. Topei. Sem saber, sem nem conhecer. Sim. Tu não é de Santo André, tu não morava em Santo André, meio que nada a ver com Santo André. Assim. Eu nem tenho como mentir sobre isso, né? Mas eu tinha ido de Santo André uma vez na minha vida no Teatro Municipal, que fica no Paço Municipal, né? Conheci a cidade, já tinha ouvido falar, sabia que era uma cidade grande, com bastante ação para ser feita, etc., mas meio no escuro. E eu tinha um pouco... Só para quem não é de São Paulo, Santo André está na região metropolitana da cidade de São Paulo, uma cidade de quantos habitantes? 750 mil, então, é o quinto maior município do estado, Santo André, né? Então a cidade, e o que eu achei interessante é que eu achava que era uma cidade de um tamanho ideal para você desenvolver política pública. Nem tão pequena demais que você não tivesse tanta estrutura, faltasse recurso, dinheiro, pessoas, etc. E talvez nem tão grande para o meu momento ali de crescimento, né, onde eu achava que eu estava naquele momento posicionado. Eu sabia que era um cara bom de gestão, que conhecia tal, mas ainda precisava de maturidade, assim, né? Tem um parênteses aqui que, pensando 8 anos atrás, você era um cara de menos de 30 anos, acredito. Por aí. Sim. Quando eu assumi em 2017, eu tinha 29 anos. E era isso, precisava de mais maturidade, etc., né? Então eu achava que o Santo André era um tamanho ideal. Nem tão grande demais, que talvez fosse um desafio para a minha idade maior do que eu deveria assumir naquele momento, mas nem tão pequeno que não tivesse estrutura suficiente para fazer bons projetos. E a gente é um governo muito bem avaliado hoje, depois de 8 anos, né? Você conhece bem lá. A gente foi reeleito em 2020, no primeiro turno, com 78% dos votos válidos, né? 77, alguma coisa dos votos válidos, 77-7 contra o segundo colocado, né? E hoje a gente está indo com um processo de sucessão. Não dá para chamar não dá para dizer outra coisa, quase um WO. Não é reconhecimento. É reconhecimento puro, de assim, trabalho. Né? Sim. De trabalho. O prefeito Paulo Serra é um cara, você conhece, um cara fantástico, assim, é um cara que desde adolescente dizia que queria ser prefeito. Eu quero ser prefeito um dia, quero ser prefeito um dia. Então é um cara que, assim como a gente, tem vocação. Impressionante, a gente chama de Paulinho, né? Paulinho parece que foi feito para isso, né? O cara certo, no lugar certo e na hora certa, inclusive, né?
Tô falando aí da pandemia, né? O cara é um gestor certo, no local certo, na hora certa, inclusive, né? Porque ele administrou muito bem esse processo, inclusive da pandemia, né? Que foi um desafio gigantesco, absurdo para qualquer município, né? Vamos chegar lá, mas vamos então voltar ali. Tu assume a pasta assume como secretário adjunto de administração e inovação. E aí, de cara, qual é o primeiro grande desafio, assim? Qual é o grande desafio da cidade e quais foram os primeiros grandes projetos que vocês começam a colocar para rodar? O primeiro grande desafio era caixa ruim, né? E aí é bom eu falar disso depois de quase 8 anos aí, agora estando exatamente à frente dessa pasta, né? A gente herdou uma cidade com dívida aí na faixa de 300 milhões, isso só de fornecedor, de notas liquidadas, empilhadas, vamos dizer assim, né, numa mesa, esperando o recurso em caixa para poder pagar, né? E isso de 2, 3 anos para trás, né? Então a gente tinha em torno de 300 milhões de dívida aí, uma arrecadação baixa para o tamanho de Santo André, né? A arrecadação na época era, vou lembrar, acho que em torno de 1,5 bilhão aí para uma cidade de 750 mil habitantes. Você vê no orçamento de São Paulo que é 120 bilhões hoje, né? Uhum. Então, muita dívida, um caixa baixo e a necessidade de fazer política pública com pouco recurso. Mas aí, novamente, a TI entra, né? A TI exatamente é um motor para você reduzir custos e especialmente para você automatizar processos, né? Uhum. Coisas que eram feitas de forma manual, com uma série de pessoas. Você pode automatizar, reduzir, enxugar, dar mais transparência, né? Então, o primeiro desafio era esse, como fazer mais com menos. Então, a gente começou... Tem uma outra frase que eu gosto, é que você nunca deve começar um projeto, uma ação, um relacionamento, inclusive, com a régua alta demais. Porque se você começa com a régua alta demais, você sempre vai ter dificuldade de manter essa régua alta. Então, começa sempre com a régua baixa, para você ir crescendo, para quando chegar o momento certo, você tá aí sim com a régua alta e tal, e o pessoal vai reconhecer que teve uma construção, que você foi crescendo, desenvolvendo, melhorando, e a gente soube fazer isso. A gente pegou um primeiro ano sem grandes inovações, sem grandes entregas e tal, mas fazendo o trabalho que a cidade tinha que fazer, cortando carro oficial, cortando celular corporativo, reduzindo passes, diminuindo a quantidade de cargos comissionados e fazendo a política pública que era necessária naquele momento. O segundo ano foi um ano um pouco de... Eu sempre digo que um governo, ele é dividido em 4 anos e em 4 grandes momentos. O primeiro ano é o ano de conhecimento. Você saber quais são os problemas da cidade, qual é a equipe que você vai trabalhar, quais são os grandes problemas, como organizar o seu projeto de governo. Inclusive, no primeiro ano, né, financeiramente, orçamentariamente falando, você trabalha com o orçamento montado pelo governo anterior. Né? Uhum. O segundo ano é o ano de organização da casa, assim, financeiramente, de eventualmente você olhar para a arrecadação, olhar para onde o dinheiro está indo, não deveria ir. É um ano de organização, de sustentação, vamos dizer assim. O terceiro ano é o ano de política pública, de máquina na rua, de asfalto, de construção de equipamento público, reforma, implantação de solução tecnológica, de transformação. E aí você vai para o último ano de comunicação, de consolidação, de mostrar o que foi feito nos 3 anos anteriores e tal. E a gente fez muito bem exatamente essa linha. Se for ver as grandes obras, as grandes entregas que a gente executou, ocorreram de 2019 para frente. Inclusive o contrato com o Colab, né, onde a gente se conheceu e resolveu criar um grande projeto de transformação digital, de serviços digitais, foi no segundo semestre de 2018. Exato. Foi onde a gente fez essa sustentação, a construção do projeto, para em 2019 ele efetivamente começar a acontecer. Então a gente soube seguir essa regra básica, vamos dizer, no primeiro mandato, e a gente chegou aí, como a gente falou, no final de 2020 aí, com esse processo de aprovação. Hoje a gente teve 77% dos votos no primeiro turno de 2020 e hoje a gente tem linearmente, todas as pesquisas que saem, 80% de aprovação. Uhum. Eu me perdi na pergunta? Não, acho que é isso. Eu queria pegar e vamos lá. Eu acho que a gente passa um pouco pelo primeiro mandato ali do Paulinho, mas aí você sentado na cadeira decidindo sobre tecnologias, inclusive. Tu passasse ali um pouco sobre como é que a gente começa a trabalhar junto com o Colab, mas além de Colab, inclusive, vamos lá, desde olhar para a receita, o que é que tu começasse a ver de tecnologia e como é que tu escolhe as tecnologias que vão entrar dentro da gestão? Assim, como é que você consegue olhar, procurar no mercado e ver o que vai ter um impacto na cidade que você está trabalhando naquele momento? No primeiro mandato, inclusive, a nossa ação nessa parte de tecnologia foi digitalizar os processos. A gente tinha muito processo manual, né? Ainda a gente tem alguns, mas naquela época todos os processos eram manuais, né? Aquele processo que a gente abre aquele caderno com capa, imprime etiqueta, coloca uma inicial assinada pelo cidadão, etc. e começa a tramitar esse processo dentro da prefeitura.
E a gente é muito problema de falta de transparência, né? Como estão os processos de compra e transparência interna, inclusive, né? O meu processo de compra, onde ele está? Ele está no departamento tal, mas por que foi para lá? O que foi despachado? O que foi despachado? O que foi escrito? A gente não sabia. Então, além de não ter transparência para o cidadão, a gente não tinha transparência para dentro da própria prefeitura. Assim, para né? fazer gestão vira uma loucura, né? É terrível. Você tem que estar caçando os assuntos, os problemas, as pessoas o tempo todo, né? E o nosso grande trabalho no primeiro mandato foi digitalizar os processos. Foi colocar os processos dentro de sistemas, né? Com cadastro, com dados, com relatórios, com informações, com tramitação, com histórico, com publicação, com publicidade, etc. E a gente avançou bem nisso, né? Então só que para fazer isso, por um pouco de falta de centralidade, de ações, etc., a gente acabou fazendo isso com vários sistemas. Então a gente criou um sistema para digitalizar a parte de zeladoria. Colocamos um sistema para digitalizar a parte de aprovação de projetos, um sistema para digitalizar a parte de protocolo, um sistema para digitalizar a parte de saúde. Mas a gente avançou bem, tanto que a gente ganhou prêmios no final do primeiro mandato lá de cidade com o maior número possível de processos digitais. Acho que a gente entrou no ranking, inclusive, lá do Sindicato das Empresas de Telecomunicações, que de 24 serviços que eles monitoram, a gente tinha acho que 22 em formato digital. O problema é que a gente acabou fazendo isso de várias formas. E aí a gente foi para o segundo mandato. Qual que era o plano para o segundo mandato? Pegar todos esses canais, a gente entendeu que não tinha problema se ele tramitasse por vários canais diferentes, desde que eles entrassem por uma frente única e saíssem por um canal único. Ou seja, a ideia era que o cidadão tivesse um canal para solicitar serviço e para receber serviço. Mas nesses 8 anos a gente conseguiu digitalizar muito, como eu falei, no processo de construção sem recurso, primeiro com ideias, com eventualmente com algumas soluções gratuitas, com parcerias, e aí a gente conseguiu avançar muito. Depois a ideia, o nosso plano foi trabalhar com mandatos questão de unificação de canais, assim, né? Como eu falei, a ideia é se o cara vai, para ele chegar do lugar A para o lugar B, não tem problema se ele tiver que ele puder andar no ônibus, num carro, num caminhão, num trem, no metrô, desde que ele entre para o mesmo local e saia para o mesmo local, assim. E foi nisso que a gente avançou. Na questão de escolha, que você perguntou como escolher, a gente usa o que deu certo nos locais. Vamos ver o que outros municípios estão fazendo, o que está sendo discutido, como você falou, eventualmente na academia. E a gente faz muito bem isso, né? Além de ser secretário hoje em Santo André, eu sou vice-presidente de um fórum de secretários de inovação, né, que chama Fórum Inova Cidades. Fala até um pouco sobre o fórum, assim, quem é que está lá e, na verdade, qual o propósito, de onde nasceu, que eu sigo e sei que é bem interessante. A gente tem uma associação municipalista, né, uma associação que defende a pauta municipalista, né, que a gente sempre fala, né, a gente mora, sei lá, em São Paulo, que fica dentro do estado de São Paulo, no Brasil, mas as pessoas não moram no país, não moram no estado, as pessoas moram nas cidades, assim, no né? chão. Então a gente vê, às vezes, muito recurso para o governo federal, muito recurso para o governo estadual, mas quem é cobrado por segurança, mobilidade, educação, saúde, todos os serviços públicos que as pessoas utilizam, os municípios, os prefeitos, quem está próximo do cidadão, o prefeito, os secretários, os servidores municipais, etc. O Estado, a federação, eles são uma coisa distante, assim, né? Tanto que a gente sempre fala segurança, que é a grande pauta que a gente tem de política pública hoje em dia, né? A segurança é uma responsabilidade estadual, né? Isso é constitucional, inclusive, mas o cara é cobrado quando tem um assalto, um problema tal, ele é cobrado na cidade. Na cidade, é o prefeito que é cobrado, né? E voltando à raiz do assunto, a FNP, a Frente Nacional de Prefeitos, é uma associação que congrega municípios do Brasil todo. Se eu não me engano, são os 100 maiores municípios. Eles já vai além, né? Hoje tem em torno de 150 filiados, acho que 135 municípios filiados, e focado em cidades com mais de 200 mil habitantes, né? Que, sei lá, vou lembrar o termo, mas as cidades com mais de 200 mil habitantes concentram aí 80% da população, né? 90% da população. E é então uma entidade municipalista que defende as prioridades do município no governo federal, né, em Brasília. E ela tem grupos de secretários de várias pastas. Então tem um fórum, que são um grupo de discussão de políticas de educação, fórum do secretário de educação, fórum do secretário de finanças, fórum dos secretários de saúde. E a gente tem um fórum dos secretários de inovação, que é um fórum bem transversal, assim, tem secretários que lidam mais com a parte de tecnologia, que é meu caso, secretários que lidam mais com a parte de inovação voltada para o mercado, inovação para o desenvolvimento econômico, aquela questão do ecossistema de startups, empresas, entidades, universidades, etc. Então é um fórum muito bacana que congrega secretários de inovação de diversos municípios. O presidente hoje é o Antônio Carvalho, que
ele é o presidente do Instituto de Planejamento de Maceió, em Alagoas, e tem 5 vice-presidentes, eu sou o vice-presidente de Planejamento e Gestão. E aí a gente tem várias agências do fórum, é muito interessante, fantástico, a gente sempre convida os gestores públicos a conhecer o fórum. O município tem que ser associado à FNP, né, para poder participar, mas a participação no fórum de secretário de inovação é gratuita, não tem nenhum tipo de contrapartida financeira, nada, é completamente voluntário. E aí a gente acaba utilizando o fórum exatamente para economizar degraus numa subida aí que a gente tem durante a gestão, né? Então, a gente discute projetos, compartilha minutas de projeto de lei, de decreto, termo de referência de licitação, ações, projetos, iniciativas que deram certo, iniciativas que deram errado. Então, uma forma que a gente utiliza bastante para procurar soluções que vão dar certo no nosso município é olhar outros municípios e saber o que já foi feito, o que deu certo, o que deu errado, quais foram as dificuldades, quanto tempo demorou para chegar naquela solução. E a gente consegue com isso economizar muito caminho. Aí hoje olhando um pouco para trás, o que é que tu vê, quais foram boas escolhas feitas e por quê? E aí não necessariamente a empresa ou a tecnologia X, mas olhando pelo lado da política pública, assim, você falou bastante, até por hoje estar sentado na Secretaria de Finanças, mas aumente a arrecadação. Então, o que é que vocês fizeram de legal assim, que era uma certa aposta e que deu certo? Acho que eu posso dizer que uma coisa que a gente fez muito certo assim e foi muito bacana foi envolver os servidores públicos da prefeitura na construção das soluções que a gente foi entregar. A gente já percebi isso em outros municípios, isso é fato, que uma vez que a gente traz uma solução pronta e começa a implantar ela e traz os servidores para poder participar da implantação com uma questão já decidida, isso não dá certo. Porque se o cara não comprar, porque a gente que é secretário, gestor, diretor, a gente traz as soluções e tal, mas sem a equipe de carreira, mesmo servidores comissionados, a equipe de forma geral, para trabalhar a implantação da solução, não funciona, não vai sair, né? Se o cara não comprar aquela solução, não tiver entendimento que aquilo vai realmente melhorar o trabalho dele, vai melhorar o trabalho da prefeitura, vai trazer solução para o cidadão, a solução não vai acontecer. Aqui até, por um lado do ente privado, aqui da empresa privada, e conversando com muita gente nesse mercado de tecnologia para governo, eu acho que tem uma arrogância muitas vezes de quem vem do setor privado, a gente já conversou sobre isso, inclusive, que vem assim, o governo não funciona, o município não funciona, então minha solução vai resolver o problema. E aí, no fim das contas, a gente sabe que é muito mais complexo do que isso. Se você realmente não estiver desenvolvendo a solução focada no servidor público, óbvio que no cidadão e no servidor público também não vai andar, né? Sim. Essa lógica acontece muito, né? Vem um governo novo, o cara fala assim, o cara é da iniciativa privada, ele fala, eu vou implantar na prefeitura o modelo da minha empresa e vai dar certo, assim, entendeu? Aí ele traz gestores... Só tem uma certeza de que vai dar errado. Ele traz gestores privados que vêm na mesma linha, né? O cara chega e fala, eu tenho uma solução, tal, eu vou trazer, o cara vai vir, a gente vai implantar, vai falar assim, mas como é que você vai contratar? Como é que você vai pagar? Como é que você vai abrir concorrência sobre isso? A pessoa não sabe como a máquina funciona, né? Tem esse problema também, e eu estou falando da linha de quando você traz uma solução, mesmo uma solução voltada para governo, eu sou um cara de governo, trago uma solução de governo, deu certo em outro lugar, e traga a solução e fala assim, essa é a solução que a gente vai implantar. Se as pessoas que vão trabalhar no dia a dia na solução, que vão ajudar a implantar a solução, que vão espalhar essa solução dentro da administração pública da cidade, se elas não forem consultadas, se elas não estiverem de acordo com isso não vai acontecer. É igual um tipo de futebol, né? O técnico chega e fala, eu vou implantar o meu esquema tático aqui e ele vai dar certo porque já deu certo em outro lugar. Se os jogadores não comprarem o esquema tático, o que vai acontecer? Vai derrubar o técnico. Total. Indiscutível. Se você não construir de uma forma colaborativa, aí eu não estou nem... não é nenhuma analogia para falar do Colab, mas se você não trouxer isso de uma forma colaborativa na base, se você não construir a base de um projeto com as pessoas que vão ajudar a fazer esse projeto construir, se você não discutir uma analogia já virou carne de vaca, mas se você não fizer uma boa fundação com os pedreiros que vão construir o prédio desde o começo, a hora que você chegar lá em cima e ele estiver pronto, o prédio vai ficar torto, o prédio vai cair, entendeu? Então uma coisa que a gente fez bem foi, desde o começo, trazer ideias de solução. A gente fez um projeto muito bacana lá atrás, que a gente chamou de PitGov, que era parecido com um projeto do governo do estado, onde a gente fez o quê? A gente chamou todas as áreas da prefeitura, todas as secretarias, dividiu em 10 áreas temáticas, saúde, educação, mobilidade, transparência, comunicação com o cidadão e outras 5, e a gente elencou com as áreas quais eram os desafios que as áreas tinham e que elas não conseguiam resolver por falta de tecnologia, ou falta de gente, ou falta de recurso. Então a gente construiu como a gente pegou até esse nome do pessoal de Recife, que é uma cidade fantástica, né? É uma cidade maravilhosa, melhor cidade do mundo. Gustavo nasceu em Recife, né? Recifense.
Recifense, né? Recifense. Recifense. Eu peguei esse nome lá do pessoal de Recife, do Banco de BOs. A gente criou um banco de BOs, que é o quê? Uma série de desafios que a gente elencou na cidade que não são resolvidos por uma série de problemas. E a partir desse banco de BOs a gente começou a desenvolver as soluções, a olhar para o mercado, ver quais soluções se encaixavam e começar a discutir isso com a equipe. Tanto que quando a gente implantou o Colab, né, lá em 2018, você deve lembrar bem, a gente fez uma série de reuniões com todas as áreas, reuniões com 10, desde reuniões com 5, 6 pessoas, secretários, etc., até uma reunião que a gente fez com o prefeito lá, tinha acho que 7, 8 secretários, lembro bem de uma foto que o Paulo tirou na frente, assim, tinha prefeito, vice, uns 7, 8 secretários, e a gente fez reuniões temáticas com várias áreas, né, com 10, 15, 20, 30 pessoas, para discutir o que era o projeto, como ele poderia ser implantado, como ele se ajustar em cada área. Tanto que teve em áreas que a gente implantou o projeto de forma completa, o sistema inteiro, desde o início da tratativa da demanda, os despachos, tudo, e áreas que a gente fez integração. Iluminação pública, eu lembro bem que quando a gente chegou na iluminação pública, que a gente decidiu ali que a demanda ia entrar pelo Colab, ia ter uma integração com o sistema que a iluminação pública já utilizava, ele ia tramitar inteiro dentro do sistema de iluminação pública e só ia voltar para o Colab para dar resposta para o cidadão. Por quê? Porque a gente ouviu a área falou assim, legal, mas nesse momento o meu sistema é melhor, porque tem um controle de estoque, controle de poste, de base de iluminação, focado em iluminação. E foi construído para o jeito que o pessoal da iluminação trabalhava. Então fazia sentido a gente falar, não, teu sistema não precisa, a gente tem um sistema melhor que vai te atender. O melhor sistema é aquele que atende o problema, que resolve o problema, né? Então acho que, respondendo a sua pergunta, voltando, como eu sempre digo, voltando à raiz do assunto, o que a gente fez de bom foi construir os projetos, as soluções que a gente implantou de tecnologia com a base, desde o começo discutindo, conversando e fazendo isso de forma colaborativa. Aí eu vou pegar um gancho de... Olhando para... A gente está falando muito de sistema, olhando muito pelo lado da gestão, e aí como você colocou um pouco de collab, de colaboração na história, aí eu queria te ouvir um pouco pelo lado do cidadão. E aí assim, sabendo, como servidor público, você está lá, você está dentro do prédio da prefeitura, mas como atingir, como buscar primeiro mais o cidadão, por que buscá-lo, como escutá-lo melhor, para que depois você consiga fazer não só a entrega que você acha que é melhor, mas também a que o cidadão sente o maior impacto. Eu tô cheio de frases de efeito nessa conversa, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito também que diz que você melhora de vida quando você melhora a vida das pessoas. Parece meio piegas e tal, mas é verdade pura, assim. Todo mundo que nunca trabalhou em poder público, convido. Pega um momento profissional da sua vida e passe um tempo, 6 meses, que seja um ano, trabalhando dentro da prefeitura. É fantástico, Gustavo, transformador. A quantidade de ações que você consegue fazer para ajudar as pessoas é fora da casinha. Eu estou há quase 8 anos no governo, talvez a parte mais legal que eu passei foi um ano que eu fiquei como superintendente do Instituto de Previdência de Santo André. Eu cuidava da parte previdenciária, né, da parte de aposentadorias e pensões dos aposentados, dos servidores inativos da prefeitura, né? Eu lidava ali com em torno de 4 mil aposentados pensionistas, 4, 5 mil, hoje já passou de 6 mil aposentados pensionistas, e a gente lidava lá no Instituto de Previdência, a gente lidava com os 9 mil ativos, que seriam aposentados um dia, né, e estavam preocupados com as contribuições, com o caixa do Instituto, etc. Lidava ali com os 4, 5 mil aposentados pensionistas, e como a gente cuidava do plano de saúde, de assistência médica dos servidores, ativos e inativos, a gente cuidava desses 9 mil, mais os 4 mil, mais em torno aí de uns 12 mil dependentes. Então era um universo de quase 25 mil pessoas aí. E a quantidade, naquela época, a quantidade de cirurgia, exame médico, tratamento de câncer, parto, que eu resolvi, não está escrito. E eu criei uma relação com as pessoas do ambiente público ali, né, dos servidores, como eu falei, ativos, inativos, dependentes, um universo fantástico, assim, a quantidade de gente que eu ajudei, e eu digo que, assim, hoje a qualidade de vida que eu tenho, né, assim, as coisas que eu entreguei, a vida que eu tenho é muito reflexo de tudo que é isso que eu fiz. Eu sempre falo que essa questão de dinheiro, promoção, crescimento, dinheiro, inclusive, como eu falei, é tudo, quando você trata isso como consequência, isso vem naturalmente, assim, entendeu? E a melhor forma de você tratar isso como consequência, entender que o objetivo principal nosso é poder ajudar o próximo, fazer alguma coisa pelos outros, é fantástico, assim, Gustavo. Então, eu lido muito com essa lógica, então eu sempre tenho isso, que
o que eu ganho na vida, seja em dinheiro, em relações, em amizade, em projetos, em convites, etc., é tudo consequência, assim, entendeu? Então tem, eu falo de novo, quem nunca trabalhou com poder público, não venha porque a iniciativa privada paga melhor, tá? Depende Mas dela. se vier... Depende dela. Depende de qual é. Mas se vier, é transformador, assim, entendeu? É uma experiência fantástica de poder ajudar o próximo, trabalhar pela cidade, entender os problemas da cidade, o que as pessoas precisam, qual que é a prioridade, como que a gente pode atingir. É uma rua, é um exame médico, é uma vaga na creche, porque a mãe precisa trabalhar fora. É uma atividade contraturno de lazer, de esporte tal para o filho, porque tem uma situação, de repente, numa comunidade ali que a gente precisa trabalhar a questão do contraturno, de tirar as crianças da rua. Fantástico, assim, Gustavo. Acho que eu até me perdi na tua pergunta aí, porque eu comecei a falar disso, é uma coisa que eu gosto muito de falar, assim. Mas eu vejo, e assim, eu gosto de quando a conversa vai um pouco por esse lado, porque quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de escala, né? O que é que tecnologia traz de melhor? De motor, de instrumento, e se poder escalar coisas, né? Então, uma coisa é tentar matricular filho de gente na creche, simplesmente, peraí, me dá um aqui, deixa eu ver, pega o papel, leva para lá, leva para cá. Outra coisa é quando você consegue transformar isso de uma forma digital, você vai conseguir entregar, vai conseguir dar uma escala muito maior. Onde é que tu vê, dentro desses últimos 8 anos, assim, o que é que a tecnologia ajudou a escalar de política pública que tu mais acha interessante, assim, que tu diz, pô, aquilo ali foi legal? Olha, as grandes políticas públicas hoje, como a gente fala, são segurança e saúde, né? Indiscutivelmente. Na saúde, a transformação que a saúde pode ter com o uso da tecnologia é fantástico, assim, né? Esse negócio de você estar em casa, ter um problema grave ali, você poder fazer, de repente, uma ligação em uma consulta por telemedicina, sem sair de casa, poder, e não só pela questão do conforto, pela questão da urgência mesmo, né? Você poder fazer uma ligação e receber um diagnóstico ali e tal, rápido, mesmo que seja só para falar, ó... Nem que seja uma orientação, vai para aquele lugar. Corre para o hospital, é fantástico, assim, né? Então, a tecnologia, ela ajuda desde a questão de organização, a gente gasta melhor na prefeitura, a gente aloca melhor recurso público, que é a base da política pública, assim, a base da política pública é como os recursos públicos são gastos. É pegar o orçamento público e falar, eu sempre falo essa analogia, né? O orçamento público é uma pizza, né? O dinheiro da prefeitura de Santo André é uma pizza. E eu ia falar isso, eu acabei esquecendo, mas eu odeio esse discurso que todos os municípios falam, você chega numa prefeitura e fala, eu queria implantar tal projeto. Alguém vem e fala assim, mas não tem dinheiro para isso. Toda prefeitura tem dinheiro, só que o dinheiro está indo... A priorização. Tem gestor público que sabe gastar melhor que os outros. Ele está indo para algum lugar, está sendo priorizado de alguma forma. Mas toda prefeitura tem recurso. Então essa história de que minha prefeitura não faz tal coisa porque não tem dinheiro. Mentira. Todas têm dinheiro, todos têm recurso, só que eles estão sendo alocados para determinado fim. Então a base é isso, a tecnologia ajuda já desde o começo, na questão de organização financeira da prefeitura para saber para onde o recurso vai ser gasto. Segundo, ela ajuda a melhorar os processos, automatizar os processos, deixar a prefeitura mais eficiente. Saber que tem uma ação que está gastando ali, que tem 3, 4 servidores fazendo, todo dia o servidor vai lá e tem que, por lei, pela questão de transparência, tem um servidor que tem que dar um despacho no processo. Então, o processo tem que vir para ele dar um despacho, para analisar sim ou não e botar o negócio para andar. Se todo dia ele dá um despacho, o despacho dele é baseado em se o processo vem com tal informação, se é um negócio que ele faz de forma mecânica, indiscutível, ele pode ser, tudo que é feito de forma repetitiva pode ser automatizado. Todo dia você chega e aperta o interruptor para poder acender a luz do lugar onde você trabalha. Se você faz isso todo dia no horário pré-determinado, ou quando você entra no lugar, você pode colocar um sensor para quando você entrar, o sensor vê que você está aqui, ele vai acender a luz sozinho. Se você tem que dar todo dia um parecer baseado nas condições A, B, C e D, você pode ter um sistema que vai olhar se, do jeito que vem a informação vier com A, B, C e D, certo? Você pode automatizar isso aí. Então, a tecnologia vem da questão de organização da prefeitura, do ente público, etc. Vem da questão de melhoria dos processos, eficiência, automatização, etc. E vem na forma do serviço público, do serviço poder ser melhor para o cidadão, de forma, muitas vezes, na maioria delas, digital. Eu preciso fazer uma consulta médica, por que não fazer uma consulta pelo celular com telemedicina? Eu preciso transferir o meu filho de creche, porque eu mudei de casa e agora eu queria colocar ele numa creche mais próxima da minha casa, por que não entrar num portal, no aplicativo e consultar se aquela escola tem vaga na creche ou não? Eu preciso matricular meu filho numa atividade contraturno, porque eu gostaria que ele praticasse esporte, para ter mais qualidade de vida e tal. Por que não entrar num portal e ver quais são as atividades que tem no contraturno que aquela cidade oferece para as crianças daquela idade e falar, eu quero essa e fazer uma pré-matrícula por ali, entendeu? Então a tecnologia ela ajuda em todos os estágios.
Obviamente ela tem que ser muito bem utilizada, né? A gente está nesse momento de inteligência artificial, Eu ia entrar de nisso, muita informação quero que tu fake, fale um etc. pouco sobre Então, isso. nada nunca vai substituir a relação humana, o comportamento humano, a análise humana, né? Mas o potencial que a tecnologia tem de melhorar a prefeitura em todos os níveis, do estratégico ao tático ao operacional, é incrível. E a prefeitura que não fizer isso, o governo que não fizer isso, a administração que não fizer isso, fica para trás. O cidadão vai cobrar cada vez mais, inclusive a tecnologia deixa o cidadão cada vez mais próximo da gente, né? Claro. Se um cidadão quiser mandar uma mensagem hoje para mim, ele entra numa rede social minha lá e manda uma mensagem diretamente. Então a gente está muito exposto e a tecnologia também ajuda nisso. Então o cidadão está cada vez mais próximo do poder público, mais próximo dos gestores públicos, e a prefeitura que não souber usar bem a tecnologia, sem dúvida vai ser cada vez mais cobrada e vai ser, se ela não fizer essa entrega, os gestores que estão ali à frente da prefeitura vão ser trocados por outros. Indiscutível. A gente, como é que tu olha, e aí assim, indo até um pouco mais pro fim da conversa da gente, como é que tu olha o que é que vem por aí? O que é que tu acha que, primeiro, quais são as grandes transformações que você acha que a gente deve ver nos próximos anos para a administração pública ou para a relação também desse cidadão com a administração pública e com a cidade no dia a dia? Acho que essa questão de inteligência artificial, né? Hoje em dia, quem não usa o chat GPT para escrever um documento, para escrever um e-mail, para perguntar alguma coisa? Hoje em dia, quem tem celular Android, né? Eu tenho Android, por exemplo, hoje você fala OK Google, né? Para ele para fazer uma pergunta, antes vinha uma resposta padronizada. Hoje quem responde é o Gemini, né? A inteligência artificial do Google aqui, que ela já te dá uma resposta, não só a informação que você pediu, ela te dá um contexto explicativo do que é aquela informação, etc. Isso vai avançar cada vez mais, é discutível. A inteligência artificial é uma coisa que veio e não vai sair mais, né? E talvez a gente esteja no momento, e isso vai acontecer nos próximos anos, dessa reumanização um pouco de algumas coisas que acontecem no poder público, né? A tecnologia vai continuar avançando, vai continuar sendo cada vez mais utilizada, vai continuar automatizando os processos, mas a participação das pessoas, tanto do poder público quanto do lado cidadão, acho que vai ser cada vez mais necessária, porque não só as ações, os sistemas vão ser automatizados. A gente está no momento em que as decisões estão sendo automatizadas, né? As opiniões, né? A gente hoje em dia lê um texto no jornal, a gente não sabe se esse texto foi escrito por uma pessoa ou por uma inteligência. Quem diz que esse texto não está sendo direcionado? A gente que usa rede social, Instagram, Facebook, hoje em dia pra caramba, a gente já percebe que a gente vive um pouco dentro de uma bolha, né? Que a gente, sei lá, senta no Instagram, de cada 3 conteúdos que você vê, um é de uma pessoa conhecida, mas aquele, por que apareceu uma mensagem sua ou uma mensagem de outra pessoa? Porque provavelmente eu tenho mais afeição ao que você está postando. E a gente recebe uma mensagem de uma pessoa que a gente conhece, que a gente não sabe por que foi a mensagem de fulano ou de ciclano, a gente recebe uma propaganda de alguma coisa que a gente conversou com alguém, e a gente recebe um conteúdo aleatório que a gente não solicitou sobre um tema, muito provavelmente, que a gente discutiu nos últimos dias. Então a gente está sendo impactado o tempo todo por essas questões que vêm de inteligência artificial. Então talvez um dos desafios que a gente teve nos últimos anos é saber como humanizar um pouco mais as relações, os processos, de novo, sem deixar de trabalhar o avanço da tecnologia, como isso vai impactar as nossas ações, mas de perceber um pouco mais de humanização e um pouco mais de contato entre as pessoas e um pouco menos dessa questão do contato com a máquina o tempo todo. Então você vê que é uma questão bem complexa, né? Do avanço da tecnologia, mas de um avanço cuidadoso, de um avanço, sem falar, como a gente falou, da questão de fake news, né? De notícia falsa, de notícia denegrindo pessoas, etc. Eu tenho refletido muito, inclusive, nesse aspecto sobre antigamente, a gente tinha as redes sociais como redes sociais. Sim. Né? E aí, na verdade, hoje eu acho que a gente vai deixando de ter redes sociais para ter plataformas tecnológicas e como toda vez que chega uma grande febre, altera todas as outras. A gente viu isso quando existiu o Facebook, e aí entra o Instagram, tudo vira mais foto, aí o Facebook compra o Instagram, aí depois nasce o Snapchat, e aí tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o LinkedIn, quanto o WhatsApp passam a ter stories, que nada mais é do que o que é o Snapchat, e aí você tem a entrada de um TikTok, e aí o TikTok ele passa a ser esses vídeos curtos, que fazem com que o Instagram crie o Reels, o YouTube Shorts e assim por diante. E o que era antigamente o algoritmo era, eu vou ver o que meus amigos falaram por último, né? Então eu sou conectado a Pedro por último falou isso aqui é que vai aparecer para mim. E aí a gente tinha uma rede social, hoje em dia a gente não tem mais rede social, hoje em dia é rede de
influenciadores. E aí, no fundo, o que está por trás daquilo ali é o algoritmo. O algoritmo que decide o que vai mostrar para Pedro, o que vai mostrar para Gustavo, o que vai mostrar para João. E aí a minha grande reflexão nessa história é que a gente deixa, vamos lá, não são mais redes sociais, são plataformas tecnológicas, não são apenas plataformas tecnológicas, são veículos de comunicação em massa. E a gente tem, desde um bom tempo, que a gente tem a comunicação de massa muito bem regulada. Você estiver no Brasil, você quer ser dono de ter uma concessão de televisão, por exemplo, você tem que ser brasileiro. Você não quer, enquanto Estado brasileiro, que o empresário russo ou um funcionário do Partido Comunista Chinês seja o editor do seu jornal nacional. Né? Nenhum país quer isso. Hoje a gente tem algoritmo que decide esse tipo de coisa. E aí quando a gente está falando da coisa pública, então tentando trazer um pouco desse assunto para a coisa pública, a gente vê como tem impacto em eleição, como tem impacto na massa e o que é que as pessoas estão achando, o ame ou odeie todo mundo muito rápido. E eu tenho medo qual a influência dessas coisas, inclusive na gestão pública no dia a dia, porque ela passa a mudar a prioridade, né? Imagina se todos os secretários, prefeito começam a ser impactados sobre um tema, e a gente vê isso até, que é o tema do Twitter. Mas esse não é o tema da população, mas de repente você está sendo manobrado por um caminho muito errado. O que é que tu acha dessa viagem? Assim? Já acontece muito a gente acabar sendo impactado de uma política pública, um projeto, uma demanda, uma solicitação virar prioridade pela forma como ele está reverberando em rede social, né? Que está gritando mais. Exato. Então, e quem diz que aquela demanda que está reverberando mais, está aparecendo mais, é a demanda mais necessária, assim, né? É uma demanda que tem um veículo de comunicação por trás, é uma demanda que tem um movimento político por trás, é uma demanda que tem um robô espalhando isso na rede por trás. Hoje em dia é muito complicado saber o que é real e o que não é, né? Então, por isso que a gente está nesse processo de avanço incrível, né? É uma curva... exponencial, né? Exponencial, exato. De crescimento do uso da tecnologia, mas com muito cuidado, assim, né? Então, e aí é muito legal, assim, fazer parte desse processo como gestor responsável. Eu não sou hoje mais o secretário de inovação e tecnologia, mas eu continuo à frente aí com outras pessoas na prefeitura da pauta de tecnologia, de inovação em Santo André. E o nosso papel, né, eu como gestor público nessa área, vocês como empresa de tecnologia que estão envolvidos aí no dia a dia de várias prefeituras, o nosso papel é muito importante, assim, entendeu? Somos os advogados tecnológicos do poder público, assim, né? Porque no fim das contas, as pessoas que não são afeitas a essa pauta, e estão às vezes à frente de grandes pastas, elas vão recorrer a gente para falar assim, isso aqui é real, isso aqui é fake, isso aqui é necessário, isso aqui está acontecendo. A gente tem que, nosso papel é analisar um pouco desse cenário todo para dizer, ó, isso aqui não é tão legal, isso aqui não é bacana, vamos por esse caminho, vamos analisar melhor isso aqui, vamos fazer um movimento de reunir pessoas para discutir e tal, porque se a gente deixar, a gente for seguir o rumo do que as plataformas tecnológicas estão fazendo, a gente vai tomar decisões que muitas vezes estão completamente desalinhadas com o que a cidade precisa, né? Então é um momento complicadíssimo, sabe? Eu já vejo esse momento complicado em Santo André, como eu falei, que é uma cidade grande, mas menor que muitas outras. Eu imagino como isso é discutido em São Paulo, né? Que é São Paulo, como diria uma candidata vereadora que eu ouvi no rádio hoje, é um país, né? E realmente, né? São Paulo é um país, assim, né? São Paulo, o estado de São Paulo, né? Pelo tem potencial... 11 milhões, outro tem 40 e tantos milhões. Exato, assim. Então, como você resolver em São Paulo o que é prioridade com esse movimento, inclusive, que está acontecendo na questão de massificação de movimento em rede social, né? Ou em plataforma tecnológica, como você colocou. Então, é um desafio incrível, assim, Gustavo. Eu fico muito feliz de participar. Gosto, assim, até pela complexidade intelectual de você pensar isso tudo é legal, né? Eu fico, inclusive, pensando como eu posso ajudar um pouco mais nessa questão de pensar isso fora de Santo André, assim, né? Como trabalhar essa questão em São Paulo, no Brasil, fora, porque no fim das contas, esse desafio que a gente está discutindo, ele serve para Santo André, para São Paulo e para Olímpia, de 50 mil habitantes. Então é muito legal estar participando desse processo, preocupante assim, mas é um desafio, pelo menos para mim, muito legal. Para a gente fechar, Pedro, qual recado tu deixa para quem está trabalhando na gestão pública, para quem está começando a trabalhar na gestão pública, principalmente nessa área de tecnologia, de inovação, assim, qual o recado, principal recado, o que é que tu aprendesse nesses últimos tempos, assim, que você, tipo, a pessoa não pode deixar de olhar para isso? Primeiro que essa é a água, viu? Eu acho legal essa caneca, né?
igual do programa do Jô Soares aqui. Que eu sou o gordinho, né? Eu sou o gordinho, um beijo do gordo, né? A caneca faz sentido. O recado que eu deixo é, como eu falei, a questão das pessoas olharem talvez melhor para a questão do poder público, pela importância, pelo impacto que a gestão pública tem na vida das pessoas, né? A gente tem um pouco dessa, de forma geral, das pessoas que não estão ligadas ao poder público, sempre tem, isso piorou nos últimos anos, talvez pela questão das redes sociais, uma má vontade com política, assim, né? Mas a política, cara, é a única forma de você impactar pessoas em larga escala, assim, né? Então, a gente pede sempre às pessoas que não estão ligadas ao poder público, né? Cidadão, empresários, etc. Quem não está ligado no dia a dia, ter um pouco mais de boa vontade com os gestores, assim, né? A gente sabe que tem gestores... Se fosse fácil, estava resolvido, inclusive. Né? Exato. Assim como tem gestores ruins, tem gestores muito bons, assim, gente... você conhece muita gente também boa na gestão pública, tem gente muito boa do lado de dentro da prefeitura, muito boa. Assim como tem bons gestores públicos, tem maus gestores, assim, tem bons empresários, tem maus empresários. Como na farmácia tem gente boa e tem gente ruim, como no pet shop também. Em todas as áreas, em todos os locais, em todas as frentes, indiscutivelmente. Então, o trabalho que é feito dentro do lado do poder público é que a gente acaba lidando com um recurso público, né? A gente lida com o recurso dos impostos das pessoas. E o poder público é o motor para arrecadar recurso de quem tem condição de contribuir para distribuir para quem tem necessidade de atendimento, de ajuda, de política, de apoio, de ação, de projeto, de melhorias, etc. Então, a primeira questão é um pouco isso, né? A gente vê um pouco dessa má vontade, de forma geral, com os gestores, e com razão, né? Porque a gente vê muitos maus exemplos. Claro. Os maus exemplos são muito divulgados. São compartilhados aos montes. Assim, ainda mais pelos algoritmos de hoje, né? Exato, tudo que for de pior, de mais raiva, de mais ódio, de tudo que unir essas emoções, mais o algoritmo vai jogar para cima. Exato, né? Mas a gente tem exemplos muito bons. Santo André, graças a Deus, é um exemplo muito bom de boa política pública, de bons projetos, de boas entregas. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, para os gestores, obviamente, se preocupar com a montagem das equipes, porque o trabalho que a gente faz é muito importante, Gustavo. Como eu falei, para mim é uma vocação, né? Eu trabalho com o poder público já há 17 anos, tive um intervalo, como eu falei, nesse período todo de um ano, como gerente de projetos na Oi, percebi que não era a minha praia. Mesmo que eu vá um dia para a iniciativa privada, eu quero ir para a iniciativa privada, mas para lidar com coisa pública, com impacto... né? Com impacto social, assim, né? Então, é isso. As pessoas têm um pouco mais de boa vontade com o que está acontecendo. O trabalho que a gente faz é muito importante para a cidade, para a sociedade de forma geral. Para os gestores, escolham melhor essas equipes, escolham bem suas equipes. Melhor não, escolham bem suas equipes. A gente está no momento agora de transição, né? A gente está gravando, nem sei se pode dizer isso, mas a gente está gravando isso agora no final em outubro, né? Então, a gente está aqui perto do período eleitoral. Isso vai ser divulgado pós o período eleitoral. Aqui a gente já está pós período eleitoral. Uma coisa corta, isso não é problema. Não, né? relaxa. Não, isso é mesmo. Mas esse momento é muito importante. A gente que trabalha no projeto de 4 anos, né? Eu sempre digo que minha vida, como eu lido muito com isso, minha vida tem saltos a cada 4 anos, assim, né? Então, eu estou no momento aí de transição, depois de quase 8 anos em Santo André. Vou completar 8 anos em Santo André lá. Eu nunca fiquei tanto tempo no mesmo lugar, assim. Apesar de ter mexido lá dentro, né? Tu rodasse lá dentro, então... mas circunscrito, né, na cidade de Santo André. E eu tô muito animado, assim. Tem gente que fica preocupado com esse momento de transição como vai ser. Eu sempre fico muito animado a cada ciclo de 4 anos ou de 8 anos, que é o caso, porque eu acho que tem um potencial e umas possibilidades muito boas para os próximos 4, 8, 12. Então, é um momento para mim de êxtase, assim, de felicidade, de ansiedade, assim, para saber o que vai acontecer. Então, acho que é isso. Eu tô muito feliz, assim, de cumprir esse ciclo em Santo André de 8 anos e muito animado para o que vai vir. Que bom. Obrigado, meu velho. Eu tenho uma admiração por você sabe disso, faz tempo. Quis trazer Pedro aqui para que vocês escutassem de uma pessoa que tem feito transformação não só em Santo André, mas que tinha experiência anterior, tem um lado acadêmico importante, que está o tempo inteiro estudando. Pedro é um cara que entende muito de uma maneira geral, mas que na hora que precisa se aprofundar no assunto, ele sabe ir lá. Espero que vocês tenham gostado do papo, aprendido bastante. Eu sempre aprendo conversando com o Pedro e a gente mantém conversas sempre regulares. A gente está à disposição, se vocês tiverem mais dúvidas, qualquer dúvida, na verdade, em relação a Pedro ou em relação ao Colab, o Colab Gov Summit, fala com o time da gente, a gente está o tempo inteiro respondendo as pessoas. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer para a gente estar aqui. Obrigado.